Existe algo que antecede o contato visual, algo que escapa à lógica, mas domina os instintos. Antes mesmo que a mente formule um pensamento, o corpo já responde, como se obedecesse a uma ordem ancestral. Mulheres irresistíveis possuem essa energia silenciosa, uma frequência que se propaga no ambiente sem anunciar sua chegada. A presença delas modifica a atmosfera, altera o ritmo da respiração alheia, desarma defesas internas que nem sabíamos que estavam erguidas. Essa força não está na beleza óbvia, nem nos traços do rosto, nem nas medidas do corpo. Ela reside no espaço entre um gesto e outro, na maneira como caminham sem pressa, como se o mundo ao redor estivesse tentando alcançá-las em vão. Há uma cadência enigmática em seus movimentos, uma confiança que não precisa se afirmar, porque simplesmente é. O magnetismo dessas mulheres começa no silêncio e cresce na ausência de esforço. Quem as observa pela primeira vez sente algo estranho. É como se já as conhecesse, como se algo familiar despertasse uma memória esquecida. Mas essa sensação é enganosa. Não há familiaridade alguma, apenas uma conexão inexplicável que atinge direto o inconsciente. E quanto mais tentamos compreender, mais ficamos presos, porque essa força é feita para ser sentida, não compreendida. É nesse campo invisível que o jogo começa. Enquanto muitos se perguntam o que há de tão especial, já estão envolvidos. Já estão dentro do campo gravitacional, onde tudo parece mais denso, mais lento, mais vivo. Elas não pedem atenção. Elas a atraem sem esforço, como se tivessem sido programadas para inverter a ordem natural das coisas. E se você está aqui escutando tudo isso até agora, já entrou nesse campo invisível também. Talvez não tenha notado, mas algo o trouxe até aqui. Uma curiosidade silenciosa, uma pergunta não formulada, um arrepio quase imperceptível. Aproveita agora, curta esse vídeo e se inscreva no canal. O que está por vir é ainda mais perturbador. O que faz dessas mulheres tão magnéticas não é o que elas mostram, é o que elas escondem. E é nesse esconderijo que vamos entrar a partir de agora. Há presenças que falam mais alto do que 1000 discursos. Mulheres irresistíveis não precisam encher o espaço com palavras. Elas compreendem o poder do silêncio, da pausa, do olhar que dura 1 segundo a mais do que o esperado. É nessa ausência de pressa, nessa contenção calculada, que mora o mistério que hipnotiza. O silêncio não é ausência, é linguagem. Uma linguagem que, quando bem usada, transforma a presença em provocação sutil. O desejo não nasce da explicação, mas da dúvida. Quanto menos se entende, mais se quer descobrir. E essas mulheres sabem disso. Elas não se entregam de imediato, nem se revelam por completo. Deixam entreaberta apenas uma fresta, o suficiente para despertar a imaginação. O mistério é a tinta com a qual pintam seus contornos invisíveis, criando formas que não se veem, mas se sentem. E é essa arte que mantém o olhar fixo nelas, mesmo quando elas já saíram da sala. A presença silenciosa tem peso, é quase física. Está no modo como elas respiram enquanto ouvem, como tocam um copo com os dedos, como cruzam as pernas em um movimento que parece coreografado, mas nunca é exagerado. Cada gesto parece conter um significado oculto, uma intenção velada, uma mensagem que não se pode decifrar. Isso instiga, desafia, perturba e atrai. O mundo moderno valoriza o barulho, o excesso, a urgência, mas elas seguem na contramão. Elas reduzem o ruído ao mínimo. E justamente por isso, cada movimento delas se torna mais audível, mais visível, mais desejado. O silêncio delas é uma forma de controle. Enquanto todos se precipitam para impressionar, elas observam. E no ato de observar, tomam o controle da cena. E talvez o mais intrigante seja isso. O poder delas está exatamente em não competir, em não tentar vencer. Elas não se apressam para conquistar ninguém, e por isso são sempre aquelas que mais conquistam. Porque no vazio de suas palavras, há espaço para que o outro projete seus próprios desejos. E o desejo que nasce dentro do outro é o mais difícil de apagar. Mulheres irresistíveis conhecem os atalhos emocionais que a maioria nem percebe existir. Elas transitam pelas emoções com a habilidade de quem conhece cada curva da mente humana. O que para muitos é apenas instinto, para elas é linguagem. Elas sabem como provocar uma alegria repentina ou uma insegurança disfarçada de dúvida. E o mais assustador,
Fazem isso sem levantar a voz, sem mover um dedo. Apenas com as escolhas certas no momento certo. Elas não cedem facilmente ao impulso de agradar. Pelo contrário, invertem a lógica emocional. Em vez de oferecer segurança imediata, plantam a dúvida. Ao invés de corresponder prontamente, criam o espaço da espera. A ausência vira presença. O não dito vira provocação. E o simples fato de alguém não saber o que elas estão sentindo já basta para fazer com que pensem nelas por horas. É uma dança silenciosa, onde elas nunca são as primeiras a pisar, mas sempre conduzem o ritmo. Esse jogo não é aleatório, é cirúrgico. Elas reconhecem sinais de vulnerabilidade nos outros como quem lê um mapa. Sabem exatamente quando recuar para deixar saudade e quando aparecer para reforçar a conexão. O curioso é que esse domínio não é sempre consciente. Muitas exercem esse poder sem planejar, como se carregassem um código de influência embutido. Outras, no entanto, dominam a técnica como uma arma precisa, treinada, refinada, estratégica. O resultado disso é devastador. Enquanto você acredita estar escolhendo, já foi escolhido. Enquanto pensa que está no controle da situação, está reagindo ao roteiro que elas silenciosamente escreveram. A inversão emocional é completa. Quem deveria causar impacto, acaba sendo impactado. Quem tentou manter a frieza, se vê derretendo por dentro. E quanto mais tenta entender o porquê, mais preso se torna. Mas talvez o detalhe mais perturbador de tudo isso seja a leveza com que fazem. Nada forçado, nada exagerado. Apenas a sutileza de uma resposta fora de tempo, de um olhar que dura pouco demais ou muito além. São mestres do desequilíbrio emocional imperceptível, aquele que corrói lentamente, sem deixar rastros óbvios, mas transforma completamente a forma como você se sente. A beleza sempre foi vista como um privilégio, mas em certos casos, ela se torna muito mais do que isso. Vira armadilha, uma construção meticulosa, criada para desarmar, atrair e dominar. Mulheres irresistíveis sabem disso. Elas entendem que o olhar do outro, ao encontrar beleza, abaixa suas defesas. E quando isso acontece, tudo o que vem depois é absorvido sem filtro, sem crítica, sem questionamento. É como se a beleza fosse uma chave mestra emocional. Ao abrir portas de admiração, abre também brechas perigosas para a influência. Quantos já não se entregaram a decisões impensadas apenas por se verem diante de um rosto encantador? Quantos não alteraram seus comportamentos, seus princípios, ou até mesmo seus planos apenas para permanecer próximos de uma presença que os fazia sentir pequenos diante de tanta estética? Mas o que muitos não percebem é que o encanto raramente vem sozinho. Ele carrega intenções ocultas, disfarçadas de gestos doces e sorrisos fáceis. O charme é uma cortina, e atrás dela pode haver uma mente que calcula, que testa, que observa reações com precisão cirúrgica. É ali, longe dos olhos, que o verdadeiro jogo acontece. E quem só vê o brilho da superfície jamais imagina a profundidade do que se passa no subsolo da aparência. Essa armadilha não é imposta. Ela é aceita voluntariamente. A vítima, cega pela estética, se entrega sem perceber. E quanto mais envolvida está, mais difícil se torna distinguir entre admiração e submissão. A beleza, nesse contexto, se torna um território perigoso. Quanto mais se contempla, menos se enxerga. E quando finalmente se percebe que havia algo além da superfície, já é tarde demais. É preciso dizer, essa habilidade não depende apenas da genética. Muitas dessas mulheres estudam seu próprio corpo como um arquiteto estuda uma obra. Aprendem a usar a iluminação certa, o tom de voz ideal, o perfume exato. Tudo faz parte de um cenário cuidadosamente montado, porque elas sabem, a verdadeira influência não grita, ela sussurra, camuflada na perfeição que todos querem admirar, mas poucos conseguem decifrar. A maior parte das pessoas acredita que controle está no ato de agir, de estar presente, de ocupar espaço. Mas as mulheres verdadeiramente irresistíveis entendem que há mais poder na ausência do que na presença. Elas sabem desaparecer, sabem se retirar no instante certo, não por fraqueza ou desinteresse, mas por estratégia. E é nesse vazio que se instala o vício. Quando a ausência é bem calculada,
ela se transforma em presença constante na mente do outro. A ausência provoca sede, desperta dúvidas, alimenta a imaginação com possibilidades que jamais existiriam se a presença fosse contínua. E o tempo, para essas mulheres, não é uma linha reta, mas uma curva que elas sabem manipular. Às vezes esticam o instante de um olhar, outras vezes desaparecem por dias. Não para punir, mas para induzir. Cada segundo de distância é uma semente plantada na ansiedade alheia. E quando germina, já é tarde. Elas não têm pressa. Sabem que o desejo precisa de espaço para crescer. E que a ausência, quando bem aplicada, não afasta, magnetiza. Enquanto muitos tentam se fazer presentes o tempo todo, implorando por atenção, elas fazem o oposto. Deixam lacunas, criam silêncios, pausam a narrativa no momento mais intenso. E nesse silêncio proposital, o outro começa a preencher os espaços com memórias, projeções e carência. O controle já não está mais nas palavras, mas no que elas deixam de dizer. E o mais interessante é que, muitas vezes, a ausência é só uma ilusão. Elas continuam por perto, mas fora de alcance, como uma sombra que acompanha sem tocar. Elas sabem como desaparecer fisicamente, mas se manter emocionalmente presentes. Usam o tempo a seu favor, alongando expectativas, antecipando reencontros, criando um ciclo onde cada retorno parece uma recompensa e cada partida um castigo disfarçado. Quando estão presentes, encantam. Quando estão ausentes, perturbam. E é esse equilíbrio que escraviza corações. Porque a ausência, quando vem de alguém comum, gera esquecimento. Mas quando vem de uma mulher irresistível, gera obsessão. É nesse intervalo invisível entre o agora e o talvez que elas constroem seu trono, um trono silencioso, invisível e absoluto. Existem pessoas que nos mostram o que queremos ser, mas há outras, muito mais raras, que nos mostram o que realmente somos. Mulheres irresistíveis pertencem a essa segunda categoria. Elas não precisam acusar, não precisam apontar o dedo, nem revelar nada com palavras. Basta estarem ali, diante de alguém, para que esse alguém comece a se desmontar por dentro. Porque a presença delas funciona como um espelho, mas não um espelho comum. É um espelho oculto que reflete o que está no fundo, onde ninguém costuma olhar. Isso acontece porque elas despertam o que está adormecido. Em quem tenta parecer confiante, revelam a insegurança. Em quem se finge de racional, acendem a emoção. E em quem acredita estar no controle, provocam a perda total do equilíbrio. Elas não precisam fazer esforço algum para isso. Acontece naturalmente. Sua forma de existir confronta, sem declarar guerra. Apenas mostra, e o que é visto não pode mais ser esquecido. O mais desconcertante é que, ao contrário de manipuladoras comuns, elas não expõem o outro diretamente. Pelo contrário, silenciam. Mas esse silêncio tem um peso estranho, como se fosse impossível escapar dele. E nesse silêncio, cada um começa a ouvir sua própria voz interna. Vozes que estavam abafadas por rotinas, distrações e máscaras sociais. De repente, tudo aquilo que foi evitado por anos vem à tona, como um eco de si mesmo, refletido nos olhos de quem apenas observa. É aí que o verdadeiro poder se revela, porque quando alguém é forçado a ver o que está por trás da persona, esse alguém se sente nu, vulnerável, exposto e, paradoxalmente, atraído, porque existe uma parte de todo ser humano que deseja ser visto de verdade, mesmo que isso doa. Mulheres irresistíveis despertam esse desejo perigoso, o de ser totalmente reconhecido. E quem é reconhecido dessa forma, dificilmente se afasta, porque o mundo está cheio de gente que olha, mas raramente alguém vê. Não é raro que, após cruzar com esse tipo de mulher, algumas pessoas mudem. Elas provocam crises existenciais, desconstruções internas, revisões profundas, porque ser visto de verdade é um processo transformador e também destruidor. Elas não quebram ninguém, apenas colocam um espelho diante do que já estava quebrado. E nisso, residem tanto o fascínio quanto o medo. Há algo profundamente perturbador em desejar aquilo que nunca se alcança por inteiro. E é exatamente nesse ponto que mora uma das características mais hipnóticas da mulher irresistível. Ela nunca se entrega completamente. Ela está perto,
mas não disponível. Presente, mas jamais previsível. Oferece vislumbres do que poderia ser, mas sempre deixa algo importante fora do alcance. E é esse pedaço ausente que enlouquece. Ela entende, mesmo que intuitivamente, que o desejo não se alimenta da plenitude, mas da escassez. Aquilo que é dado por completo perde o brilho rapidamente, mas o que é oferecido aos poucos, em doses cuidadosamente medidas, se torna vício. Mulheres assim dominam o tempo do afeto como quem rege uma sinfonia. Nunca cedo demais, nunca tarde demais. Elas sabem que o mais forte dos vínculos é aquele que quase acontece. E por isso mesmo, nunca se dissolve. Não se trata de frieza, nem de arrogância. É um mistério intencional. Uma forma de dizer, você nunca terá tudo de mim. Não em palavras, mas na forma como desaparecem em meio ao próprio silêncio. Essa distância emocional não repele. Ao contrário, atrai com força avassaladora. O outro tenta preencher o vazio com mensagens, com presença, com provas de afeto. Mas quanto mais tenta, mais se depara com uma barreira invisível. Ela não pode ser possuída. E essa impossibilidade de posse não gera rejeição, gera fascínio. Porque o ser humano tem um impulso primitivo de conquistar aquilo que resiste. E quanto mais uma mulher mantém sua essência inacessível, mais se torna objeto de obsessão. Não por maldade, mas por sabedoria. Ela entendeu que o valor de algo aumenta drasticamente quando é escasso. E a entrega completa, para ela, é um luxo reservado a pouquíssimos, ou a ninguém. O curioso é que essa aura de inatingível não exige palavras. Está no jeito como ela muda de assunto quando a conversa se aprofunda. Está na forma como ela sorri, sem explicar o motivo. Está naquele olhar que parece esconder 1000 segredos, e que nunca revela nenhum. Essa mulher não se fecha. Ela apenas não se abre por completo, porque sabe que o que é totalmente revelado deixa de ser interessante. Rotina é conforto, previsibilidade é abrigo, mas o fascínio mora no inesperado. Mulheres irresistíveis sabem disso. Elas não se encaixam em padrões fixos, não seguem roteiros prontos. Quando o outro pensa que já entendeu seu ritmo, ela muda o compasso. Quando se espera doçura, ela oferece silêncio. Quando se imagina distância, ela se aproxima com intensidade. Essa quebra súbita de lógica cria um efeito devastador. Ela se torna impossível de ignorar. Não é rebeldia aleatória. É controle disfarçado de espontaneidade. A mulher irresistível entende que a mente humana se vicia na surpresa. Cada gesto inesperado é uma descarga emocional, uma espécie de curto-circuito mental que reinicia o interesse. É assim que ela mantém o outro sempre alerta, sempre em busca, sempre um passo atrás. Porque toda tentativa de antecipar o próximo movimento falha. E falhar nisso só aumenta o desejo de tentar novamente. O mais inquietante é que essas ações não vêm com explicação. Ela desaparece por dias, depois envia uma mensagem como se nada tivesse acontecido. Ri quando o assunto é sério, observa em silêncio quando todos falam. Essas inversões sutis confundem o emocional e desorganizam a lógica. E nessa confusão, o outro se vê vulnerável, tentando desesperadamente decifrar alguém que foi feita para não ser decifrada. É nessa instabilidade refinada que ela se torna inesquecível, porque o cérebro registra tudo o que é fora do comum. O previsível se dissolve na memória, mas o inesperado não. Ele marca, grava. E mais do que isso, cria um ciclo de antecipação. O que será que ela vai fazer agora? Esse pensamento se instala como um vírus silencioso, e uma vez instalado, não há retorno. Importante destacar, esse jogo não é baseado em manipulação grosseira. É arte, é timing, é saber que o gesto mais leve, feito no momento exato, tem mais impacto do que 1000 promessas. É provocar sem ofender, é sumir sem justificar, é reaparecer sem se desculpar. Cada atitude inesperada é um lembrete silencioso de que ela jamais será controlada. E é justamente por isso que ninguém consegue esquecê-la. Ela entra em silêncio com gestos delicados e olhos que parecem buscar abrigo. Fala baixo, escuta mais do que diz. E sua presença transmite uma doçura quase infantil. Muitos, ao vê-la assim, acreditam estar diante de alguém frágil, emocionalmente indefesa. E é nesse erro de julgamento que mora o verdadeiro perigo. Porque por trás dessa aparência gentil,
se esconde uma força silenciosa, inabalável. Mulheres irresistíveis sabem como a fragilidade pode ser uma armadura muito mais eficaz do que a força bruta. Elas dominam o espaço emocional com uma precisão cirúrgica. Usam a vulnerabilidade como isca, não para gerar pena, mas para despertar o instinto protetor do outro. E uma vez que esse instinto é ativado, cria-se um elo emocional quase impossível de romper. O outro se vê no papel de salvador, de guia, de escudo. Mas o que ele não percebe é que, pouco a pouco, é ele quem está sendo conduzido. Não por imposição, mas por delicadeza. Não por força, mas por entrega emocional inconsciente. A encenação da fragilidade não significa falsidade. Não se trata de mentir sobre si mesma, mas de escolher qual camada mostrar. E essa escolha não é aleatória. É uma estratégia. Elas sabem que a aparência de fraqueza desarma o ego masculino. Que o olhar perdido, o gesto tímido, a hesitação momentânea ativam um desejo ancestral de proteção. Mas enquanto o outro se entrega ao papel de cuidador, ela observa, aprende, compreende e, no tempo certo, age. Essa inversão de papéis é sutil, quase imperceptível. Ele acredita estar no controle, quando na verdade já entregou seu centro emocional. A fragilidade dela não afasta, aproxima, faz com que ele baixe a guarda, compartilhe mais, se revele. E quanto mais ele se expõe, mais ela entende exatamente o que precisa fazer para se manter no centro do seu universo emocional. Não há gritos, nem exigências. Só uma presença que parece precisar, mas no fundo, jamais depende. Talvez a parte mais perturbadora dessa dinâmica seja perceber, tarde demais, que aquilo que parecia uma flor delicada era, na verdade, uma raiz profunda. Que a mulher que parecia precisar de direção já sabia exatamente para onde estava indo. Ela apenas fez parecer o contrário, porque quem domina o próprio reflexo de fragilidade, domina também o coração de quem o observa. O que começa como um encantamento sutil se transforma, pouco a pouco, em algo mais intenso. Um tipo de dependência que não grita, não se declara, mas toma conta dos pensamentos, dos hábitos, das emoções. Mulheres irresistíveis, quando verdadeiramente envolventes, não apenas atraem, elas se tornam um centro gravitacional emocional. E quanto mais o outro tenta se afastar, mais preso se vê. O segredo está na alternância emocional que elas provocam, ora próximas, ora distantes. Um dia são calor, no outro, névoa. Oferecem afeto com naturalidade, depois se retiram como se nada tivesse acontecido. Essa oscilação cria um vácuo dentro de quem as deseja, um buraco emocional que, em vez de afastar, convida à busca constante por reconexão. E é nessa busca que nasce o vício, não pelo que elas são, mas pelo que fazem sentir e tirar. A ausência delas dói mais do que a presença conforta, e isso é o sinal mais claro do vício emocional. A memória de um gesto, de um sorriso, de um momento compartilhado, se torna um fantasma que insiste em voltar nas horas mais inesperadas. A comparação se torna inevitável. Ninguém parece tão interessante, tão instigante, tão viva. E mesmo que se tente racionalizar, o corpo continua reagindo como se ainda estivesse preso a elas. Essa prisão é diferente de qualquer outra. Não tem grades visíveis, nem imposições externas. É uma prisão construída com lembranças, com possibilidades que nunca se concretizaram, com expectativas alimentadas por migalhas emocionais cuidadosamente distribuídas. Elas não mantêm o outro ao lado por obrigação. Elas o mantêm pela falta, pela ausência sentida mesmo quando estão perto. E quando a relação parece se esgotar, quando finalmente surge a chance de cortar o vínculo, algo nelas reaparece, uma mensagem fora de hora, um gesto inesperado, uma lembrança provocada propositalmente. E tudo recomeça. Porque o ciclo do vício emocional nunca fecha por completo. Ele gira, e a cada volta, prende mais fundo. Entender esse ciclo é doloroso, mas necessário, porque muitas vezes não é ela que prende, é o vazio que ela deixa. Um vazio que parece exigir exatamente o que só ela sabe oferecer. E é aí que a libertação se torna quase impossível, quando o coração não busca mais alguém novo, mas sim uma repetição do mesmo feitiço. Depois de tudo que foi dito, analisado e desvendado,
Há uma última camada, aquela que muitos evitam enxergar. A mulher irresistível, com todos os seus encantos, silêncios, ausências, gestos e manipulações sutis, é, na verdade, um espelho de algo mais profundo. A carência oculta de quem a deseja. O mistério não está apenas nela, está no vazio que ela ativa, no trauma que ela toca, na fantasia que ela representa. Ela se torna símbolo, arquétipo, ilusão projetada em forma de presença. O que poucos percebem é que esse tipo de mulher, tão enigmática e perturbadora, não precisa mudar uma vírgula do que é, porque é o outro quem constrói a narrativa. O outro é quem a vê como inacessível, perigosa, fascinante. O poder dela não existe sozinho. Ele se alimenta da fome emocional de quem está diante dela. E talvez, no fundo, ela nem queira esse poder. Talvez apenas exista. E seja o mundo ao redor que a transforma em enigma. Esse é o ponto mais desconfortável da revelação. Não é ela que possui a chave. É você que oferece a fechadura. Cada ausência dela só dói porque preenche um espaço que já estava vazio. Cada gesto ambíguo só confunde porque encontra dentro de você uma mente em busca de significado. O fascínio, a obsessão, o vício, nascem de uma mesma fonte. A necessidade de se sentir vivo diante de algo que parece impossível de alcançar. Mulheres assim não aparecem com frequência. Quando surgem, desestruturam, reviram zonas internas esquecidas, despertam sonhos, mas também feridas, e se tornam inesquecíveis não apenas por quem são, mas por quem fazem o outro se tornar. Porque o maior truque delas nunca foi o charme, nem a beleza, nem o silêncio. O maior truque foi, desde o início, te fazer olhar para dentro, achando que estava olhando para elas. E se você chegou até aqui, é porque algo nesse conteúdo te tocou. Talvez você já tenha cruzado com alguém assim. Talvez ainda vá cruzar. Ou, quem sabe, esteja se tornando exatamente essa pessoa. Então não pare por aqui. Continue descobrindo as camadas ocultas da mente e do comportamento. Assista aos vídeos que estão aparecendo agora na tela e se aprofunde ainda mais nesse universo invisível que rege o desejo.